Olá, estamos começando o nosso capítulo 5, DVD 3, sobre múltiplos e divisores. Nós vamos falar detalhadamente sobre múltiplos e divisores, mas no iniciozinho desse capítulo vamos logo direto ao assunto. O que é um múltiplo, o que é um divisor? Quando nós temos, por exemplo, 30 dividido por 5 igual a 6, significa que 30 pode ser dividido por 5. Ou seja, 30 é divisível por 5. Isso é a mesma coisa que falar que 30 é múltiplo de 5. Ou então falar que 5 é divisor de 30. Existe um tipo especial de número chamado número primo. É um número que tem dificuldade de ser dividido por outros números. Veja bem, por exemplo, o número 19, ele não pode ser dividido por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11. Ele não pode ser dividido por ninguém. Ah, mas tem dois números que sempre permitem a divisão: o 1 e o próprio número. Por exemplo, 19 pode ser dividido por 19, 23 pode ser dividido por 23, 29 pode ser dividido por 29, 31 pode ser dividido por 31. E é claro, todos eles também podem ser divididos por 1. Então o número primo é um número que só tem dois divisores: ele próprio e a unidade. Então todos esses números que colocamos aqui são números primos. O 13, por exemplo, só tem dois divisores: 13 e 1. É claro que a maioria dos números não são assim. A maioria dos números possuem vários divisores. Por exemplo, 10 pode ser dividido por 10 e por 1. Mas 10 também pode ser dividido por 2 ou por 5. Então o 10 não é um número primo, é o que a gente chama de número composto. Então, um número composto é um número que tem mais de dois divisores. Por exemplo, 12 é um número composto, porque ele tem os divisores 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Um número primo só tem dois divisores, 1 e ele próprio. Mas o número composto tem outros divisores além desses dois. Então, ele vai ter mais de dois divisores. Esse aqui é um outro ponto que muita gente erra. O número 1 é um número diferente de todos os outros. Ele não é um número primo e ele não é um número composto. Ele só tem um divisor, que é 1 mesmo. O 1 só pode ser dividido por 1. A gente sabe que o número primo tem dois divisores, que seria o 1 e ele próprio. No caso do 1, esse 2 seria reduzido a 1, né? Um divisor só. 1 só dá para dividir por 1. Então, 1 não é primo nem composto. Eu já falei isso no capítulo anterior, não esqueça disso. Esse tipo de questão cai em prova. São questões assim: qual das opções abaixo só possui números primos? Aí o sujeito vê lá um negócio assim: 1, 2, 5, 11, 17. Aí olha assim: 17, 11, 5, 2 e 1, todo mundo aqui é primo. Essa é a que só tem número primo. Tá errado, porque o número 1 não é número primo. Ele não é composto e nem é primo. Não esqueça disso. Vamos lembrar também mais um detalhe interessante: o número 2 é um número primo diferente de todos os outros primos. Primeiro, porque ele é o menor número primo. E segundo, porque ele é o único número que é primo e par ao mesmo tempo. Os outros números pares não são primos, todos eles são compostos. Como é que a gente faz para descobrir se um número é primo? Olha, eu vou ensinar umas técnicas, mas no fim das contas você vai ter mesmo que saber isso memorizado, em parte. Para a gente descobrir se um número é primo ou não, eu tenho que procurar divisores próprios desse número. O que é um divisor próprio? É um divisor que não pode ser nem o número 1, nem o próprio número.
Por exemplo, 12. Quais são os divisores próprios do 12? São todos os divisores do 12 menos o número 1 e menos o número 12. Os outros são chamados divisores próprios. Então, os divisores próprios do número 12 são 2, 3, 4 e 6. São chamados divisores próprios do 12. Os outros dois, que são 1 e o 12, não se dá nome divisor impróprio. Então isso, divisor próprio de um número é um divisor que não é nenhum nem o próprio número. Então eu tenho que encontrar divisores próprios. Se eu encontrar divisores próprios, então o número não é primo. Então isso aqui é uma maneira de descobrir se um número não é primo. Por exemplo, 86 é primo? De cara você vê que ele não é primo porque ele tem um divisor próprio, que é o 2. 86 é um número par, dá para dividir por 2. Então se dá para dividir por 2, não é primo. Claro, com exceção do 2. Então o que nós vamos fazer para descobrir se um número é primo é procurar algum divisor próprio. Por exemplo, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 5. Olha só, eu perguntei se dá para dividir por 2, se dá para dividir por 3 e se dá para dividir por 5. Por que eu pulei o 4? Por que a gente não tem que testar se o número é divisível por 4? Porque se ele for divisível por 4, ele já vai cair aqui, ó. É divisível por 2. Então, na verdade, você não precisa testar se ele é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos os números, não. Basta verificar se ele é divisível por algum número primo. Então, para descobrir se esse número aqui, por exemplo, é primo, eu tenho que verificar se ele é divisível por 2. Se não for, eu tenho que ver se ele é divisível por 3. Se não for, você tem que ver se ele é divisível por 5. Se não for, você tem que ver se ele é divisível por 7. Depois se é divisível por 11. Quando você encontrar algum que seja divisível, você para, achei um divisor do número. É claro que isso pode ser fácil ou pode ser bastante complicado. Por exemplo, 2, 2, 4, 1. Como é que eu vou descobrir se esse camarada é divisível por 3? Eu vou mostrar depois. Existe um negócio chamado critérios de divisibilidade. Dá pra gente descobrir rapidinho se o número é divisível por 3, por 5. Por exemplo, o critério de divisibilidade por 5 é fácil. Basta verificar se o número termina com 5 ou se termina com 0. Outros critérios são fáceis como esse. Outros são bem mais complicados. Olha, esse aqui é um método para identificar números primos chamado crivo de Eratóstenes. Ele é um pouquinho trabalhoso de usar, mas vamos explicar como é que se usa. Temos aqui todos os números de 2 até 100. Eu vou eliminar vários múltiplos aqui e quem sobrar vão ser os números primos. Por exemplo, já sabemos que 2 é um número primo. Agora vamos eliminar de 2 em 2. Vamos eliminar todos os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 são, além do próprio 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ou seja, todo mundo que termina com 2, todo mundo que termina com 4, todo mundo que termina com 6, com 8 e com 0. Os que terminam com 2 são esses aqui. Aqui nós temos os que terminam com 4, então riscamos todos esses. Todos esses são números compostos, são múltiplos de 2. Esses aqui também. E esses também. Então nós já matamos aqui a metade dos números. Sobraram só 49 números. O próximo número da lista é o número 3, que é um número primo. Agora eu vou eliminar todos os múltiplos de 3. Eu vou cortar aqui de 3 em 3. Então, os múltiplos de 3 vão ser 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90,
93, 96, 99. Então todos os múltiplos de 3 foram embora. O próximo número da lista é um número primo, é o 5. Vamos agora então eliminar todos os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5 são aqueles que terminam com 0 ou com 5. Os que terminam com 0 já estão aqui, já foram todos eliminados. Então temos aqui números que terminam com 5, são múltiplos de 5, vou eliminar todos. Alguns já foram cortados, vamos cortar os que estão faltando. Então todos os múltiplos de 5 foram eliminados. O próximo número da lista é 7, ele é um número primo. Agora a gente tem que ir eliminando de 7 em 7. Os múltiplos de 7 então que vão ser cortados são 14, já está cortado, 21, 28, 35, 42, 49, não tinha sido cortado ainda, 56, 63, 70, 77, adeus para você, 77, 91, pulamos alguma aqui, que é 84, já está cortado, 91 e 98, todos esses são múltiplos de 7, já estão cortados. O próximo número da lista é 11. Vamos então eliminar todos os múltiplos de 11, que são 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 e 99. Por um acaso, todos esses números aqui que eu falei, que são os múltiplos de 11, já foram cortados. 66, 77 já foi, 88 e o 99. Todos os múltiplos de 11 já foram cortados. Agora, vem os múltiplos de 13. 13 é o próximo número primo. Vamos então cortar os múltiplos de 13, que são 26, 39 já foi, 52 já foi, 65 já foi. Tem mais um múltiplo de 13 que é o 78, o 91. Todos os múltiplos de 13 já foram eliminados. Próximo número 17, é um número primo. Então tem que cortar os múltiplos de 17. 34, 51 já foi, 68 já foi. Tem mais algum aqui faltando? Não. Então a gente repete esse processo até que nós vamos ficar somente com os números primos sobrando. Aqui o 23, o 29 é primo, o 31, o 37, o 41, 43, 47, 53, 59, 61 também é primo, 67 também é primo, 71, 73, 79 também é primo, 83, 89 e 97. Então, esses números que sobram são os números primos. Então, depois da eliminação de todos os múltiplos de números anteriores, sobram apenas os números primos. Na verdade, ninguém fica fazendo isso aqui toda hora, é meio trabalhoso. O melhor mesmo é você memorizar esses números. Não são muitos, são só 25 números. Então, recomendamos que você memorize a tabela dos números primos menores do que 100. Aqui estão eles. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Esses aqui são os mais usados. Aí começam a aparecer outros que são menos usados, mas aparecem em problemas. 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Esses são os números primos menores do que 100.